Olá, eu sou a Ingrid Gerolimi e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é filósofa, professora, artista plástica e escritora, com dezenas de livros publicados, entre eles o polêmico Como Conversar com um Fascista. Márcia Tiburi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Divã. Obrigada, Ingrid. Prazer falar com você e com seu público. Querida, conta pra gente, você está voltou para o Brasil muito recentemente, está aí ainda, né, se ajeitando aqui no país. Conta pra gente como é que foi, como é que tem sido esse retorno, o que você tem sentido também. Imagino que é uma série de coisas que estão passando aí pela tua cabeça, de emoções também, de voltar para o Brasil agora, né, apesar de tudo que a gente viveu, mas acredito que já tão diferente para você, até o ar que a gente respira, acredito que está diferente, né, Márcia? Eu tô com essa sensação, Ingrid, que eu tenho uma atmosfera diferente. Então, foram anos muito infelizes e muito duros, e que eu tentei, evidentemente, suportar, resistir. Tudo isso que todos fizeram no Brasil, eu fiz fora em função desse cúmulo, dessa montanha de ameaças e de perseguição. Essa perseguição foi uma longa campanha de difamação que eu sofri e que eu sei que eu vou continuar sofrendo, porque eu descobri que eu sou uma espécie de significante sequestrado. A minha imagem é uma imagem sequestrada pela extrema-direita, e então vai continuar, sobretudo em época de campanha, porque a tática é utilizar certas imagens, certas pessoas, certos recortes, fake news, tudo isso, essas peças da indústria da desinformação, justamente para produzir esse engajamento de ódio que rende monetizações e, sobretudo, a principal monetização da época da política, que é a própria monetização política, digamos assim, né? A capitalização da imagem na produção do ódio, para que isso possa render votos para a extrema-direita. Então, eu tenho certeza que 2024 não vai ser tão calmo como está sendo agora. Só que agora eu estou muito feliz de estar aqui. Eu realmente estou feliz. É uma sensação de alegria e de felicidade. Primeiro porque, enfim, depois de tantos anos, evidentemente você sente muita saudade, você sente saudade das pessoas, saudade do ambiente. Então, essa falta, eu sofri muito com o Brasil. Eu ficava me perguntando por que essa questão, por que um país me tocava tanto, né? Porque, afinal de contas, é mais sábio se a gente puder viver para além dessas questões, né? Mas não tem como. Eu fui aprendendo também o quão importante era a questão territorial, que eu acho que para os povos indígenas, para os povos quilombolas, para as pessoas muito enraizadas, diferente de nós que somos seres urbanos, a gente é capaz de viver em muitas urbanidades, mas a questão simbólica começou a pesar muito também na minha vida, além da questão física, concreta, material. E minha família está aqui, minha mãe, meu pai morreu no meio da pandemia. Não, meu pai morreu no meio do meu exílio. E a minha mãe, enfim, já tem uma certa idade, então quero também ficar mais perto. Mas os amigos, mais o ambiente, mais aquela vida que a gente conhece. Enfim, eu voltei para São Paulo, que é uma cidade onde eu vivi 10 anos. E, enfim, que é também uma casa, assim. Então, me sinto me sinto bem aqui também nesse caos. Sempre, claro, a gente anda pela rua preocupado, a gente anda preocupado com o destino da cidade, o destino do estado, o destino do país, mas eu estou pessoalmente, embora, enfim, ainda tenha muita coisa por construir, por organizar, pessoalmente eu tô muito contente, muito feliz. Muito feliz de arrumar a casa, de redescobrir os livros, abrir as caixas dos livros que estavam abandonados e descobrir tudo isso. Então está sendo muito alegre essa parte. Eu imagino que você também tem um caráter, porque você, além de acadêmica, de intelectual, você tem um trabalho muito forte de militância também. Você é uma militante, você é uma lutadora, e eu acho que isso
também deve fazer uma grande diferença, né? Você poder minimamente atuar no país novamente como militante que você é. Porque eu acho que tem uma coisa, você falou dessa questão do significante, você é um significante de uma certa forma para essa extrema-direita, e o Achilles Mbembe, que é um filósofo maravilhoso, e ele traz no livro dele, Política da Inimizade, ele fala sobre essa dificuldade que a gente tem no contemporâneo de viver, de conviver com um dissemelhante, né, com aquele que eu acredito que seja alteridade, o diferente de mim, portanto, precisa ser extirpado, aniquilado, né, preciso viver longe. E acho que, certo ponto, ele fala muito, ele traz muito a questão do racismo, né, por ser, inclusive, um homem negro, né, ele é de Camarões, mas eu acho que também tem esse lugar você como uma feminista, tem além de outros movimentos também, os movimentos LGBTQIA+, enfim. Então, como que lidar também com isso? Como é que você tem visto? Você estava na França também, você viveu um tempo, né? Acho que do teu exílio, o seu último momento você viveu na França, né? E eu vi em algum momento ali, você disse em alguma entrevista, por exemplo, da marcha que teve recentemente, alguns meses atrás, em Paris, de neonazistas. Inclusive foi ali, estava de uma certa forma respaldado pela polícia que participou do evento, acompanhou. Como é que você vê isso, esse crescimento disso? Porque não é só no Brasil, né? A gente vê que essa polarização segue firme no país, apesar de tudo, de todos os escândalos recentes em relação ao Bolsonaro, mas isso é um efeito mundial, né? Então, você que sempre fala muito sobre essa questão do ódio, como é que você tem visto esse avanço aí e o que tem sido feito no sentido de tentar barrar minimamente esses avanços, né, da extrema-direita? Pois é, então, a extrema-direita é uma espécie de... É uma indústria, né, hoje em dia. É uma indústria, é um mercado. Então, é uma marca, inclusive, a gente pode falar disso, né? A marca. Então, eu conheço bastante por ter estudado e conheço bastante também por ter sido objeto, né, dessas estratégias plantadas por essa marca para se colocar no mundo, né? E digamos, o sintoma mais escandaloso da destruição da política, da sua transformação em publicidade. Então, se a gente pega aquele mentor publicitário do Trump, que é o Steve Bannon, lembra desse sujeito? Pois é, ele orientou toda a extrema-direita europeia e orientou também Bolsonaro. Um dos filhos do Bolsonaro parece que tem uma relação bastante íntima com esse sujeito. Ele mesmo disse num vídeo que Bolsonaro era incrível para a extrema-direita, mas que o vice do Bolsonaro não era tanto, que era aquele Mourão. Então, não era tanto porque não estava engajado da mesma maneira, era outro jogo de poder, não que os militares não estejam separados, eles andam juntos, mas eles não querem tanto, eles não querem, os militares brasileiros não querem dominar o mundo, diferente dos militares norte-americanos, né, estadunidenses, como a gente diz hoje em dia. Bom, mas então, esse ano foi curioso, porque esse livro, Como Conversar com o Fascista, que eu publiquei em 2015, ele foi bastante lido no Brasil e, claro, depois as pessoas também começaram a falar em fascismo depois, mas tinha muita gente que naquela época também achava que eu estava exagerando, mas depois todo mundo acabou sendo convencido de que era isso mesmo, né? E aí eu me lembro que ele foi publicado na Espanha em 2018, então ele transitou pela língua espanhola na América Latina, na Espanha e México e tal. Mas foi publicado também uma versão desse livro mais elaborada, porque em 2020... Mais elaborada, quero dizer, uma versão revisitada, né, que eu publiquei em 2020, que é o Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazifascismo. Eu publiquei uma versão em inglês também, que foi em 2021. E os franceses nunca quiseram saber do meu livro, até que esse ano eles resolveram publicar. Mas por que eles não queriam saber? Porque todo editor dizia... mas aqui isso não faz o menor sentido. Aqui não, aqui na França não. E eles adoram dizer isso, né? Aqui na França não. Porque, claro, a França tem uma história política muito interessante. De um lado, né, a Revolução Francesa, que com todos os seus defeitos é um marco, né, na luta pela democracia. E, por outro lado, é um país também que tem uma história tremenda, tenebrosa de colonização. Então, também tem essa empáfia do colonizador. Então, agora, um editor resolveu publicar o livro, ciente de que a coisa chegou lá. E eu disse, pois estou falando há anos que a coisa chegou aqui, já faz tempo, vocês é que não querem ver.
Bom, então já chegou em muitos países e isso é uma estratégia organizada dessa extrema-direita internacional que tem uma história com um projeto de poder nazifascista pelo menos há um século e, evidentemente, isso não vai parar, nem no Brasil vai parar. O nosso governo deveria se ocupar mais dessa questão. Infelizmente, o governo tem muitas outras questões para se ocupar, mas a chance também do governo, da gente não repetir o governo, de não ter reeleição em 2026, em função do trabalho da extrema-direita e do conluio que a extrema-direita faz com a direita nas horas importantes. Mas só um parênteses, quando você diz que o governo deveria se preocupar, o que você acha que o governo deveria fazer? Então, eu acho que, eu até já escrevi um artigo sobre isso, Ingrid, eu acho que o governo deveria criar ou um grupo de trabalho, ou uma secretaria especial, ou uma frente, enfim, deveria organizar de alguma maneira uma comissão, algo assim, que pudesse desfascistizar o Brasil, porque você lembra a nossa querida, não sei se ela era sua amiga, mas era uma grande amiga minha, Adriana Dias, que faleceu faz um ano, mais ou menos. Ela era uma grande pesquisadora do nazismo no Brasil, ela mapeava os grupos de nazistas desde, sei lá, 20 anos, e ela só viu crescer. A pesquisa dela é muito importante, ela só viu crescer esses grupos ao longo desses anos de bolsonarismo. E claro, isso é óbvio. E o Brasil também tem uma história com o nazismo, né, gente? Todo mundo se lembra que o Brasil teve o maior partido nazista fora da Alemanha nos anos 30. Então, isso está em nós, está aí nos subterrâneos, ora mais clandestino, ora mais aparente, e teve uma expressão considerável, mais que considerável, assustadora nesse período do nazifascismo bolsonarista. Então, o governo teria que se ocupar disso, chamando pesquisadores, intelectuais, pensadores do assunto. E teve uma comissão no Ministério dos Direitos Humanos, teve uma comissão para tratar de discurso de ódio, mas ela foi pequena, temporária, não continuou. Não chamaram vários especialistas nesse assunto, eu mesma não fui chamada, nem o Jean Willis e outras pessoas que entendem muito desse assunto. Então, é uma pena, porque tem muita gente que poderia colaborar, não precisava ter nenhum tipo de pagamento para isso, porque todo mundo tem suas atividades e todo mundo está preocupado. Tudo que nós fizemos nos últimos anos, eu mesma, nunca foi por nenhum interesse em cargos no governo, dinheiro, coisa parecida, é só porque eu vejo mesmo que o fascismo acaba com tudo, destrói tudo, e a prova, acho que as pessoas tiveram a prova na própria pele, né, infelizmente. Então, lastimo que o governo seja tão negligente em relação a esse assunto, porque é esse o assunto que vai, para usar uma expressão assim muito coloquial, é esse assunto que vai ferrar com tudo de novo daqui a 3 anos e meio. Então, o ano que vem já vai ser de novo um momento muito importante para observar isso na eleição, porque a extrema-direita não vai parar. A esquerda não para, a direita não para, o centrão não para. Pois a extrema-direita, agora que achou um espaço e achou gente suficientemente perturbada para dar espaço para isso, não vai parar também. Então, é uma ameaça muito séria, porque tudo aquilo que nós vivemos durante esses anos, a falta de escrúpulos, a violência em todos os níveis, a violência simbólica, a violência física, a violência em relação às urnas, a violência em relação aos ativistas, aos militantes, tudo isso vai voltar. O que a gente tem feito na sociedade civil? Os grupos têm, evidentemente, se organizado, e eu mesma, eu tenho a minha militância com as feministas, e a gente tem se organizado para resistir, para sobreviver, para seguir adiante, para criar alternativas, e eu acho que o Brasil é incrível e tem muita gente pensando em alternativas. Eu também estou pensando em alternativas, você também, todo mundo, mas o governo tem que ser muito firme diante desse processo, porque, aliás, está cheio de... Tem os fascistas aí também que fazem parte do governo, que estão... Sempre aparece um cargo importante na mão
um bolsonarista, né? São, claro, aparecem alguns, né? E isso é um sinal do perigo, embora muita gente ache que isso é uma maneira de contemporizar com essas pessoas, né? E aí, são questões que a gente vai ter que avaliar, Ingrid, porque é óbvio também que o governo está fazendo o maior esforço, isso a gente sente, isso é óbvio, né? De reconstruir tudo que foi destruído, mas não é simples, né? Não, e essa é uma discussão, eu acho que a gente trazer para o campo de uma psicopolítica é fundamental a gente pensar essa questão da subjetivação, né? Porque, claro, é um discurso que vai muito para o campo da comunicação, e isso tem que ser trabalhado, sobretudo no ambiente de redes sociais, que isso se dissemina de uma maneira ainda que meio que sem controle. Mas tem também, por exemplo, quando a gente vê os escândalos recentes do Bolsonaro, e eu acompanhei lá a pesquisa Quaest para saber o quanto que o Bolsonaro tinha, né, isso cai um pouco da imagem dele, principalmente no que diz respeito, um cara está sendo aí quase preso, né, enfim, toda essa discussão em torno de roubo de joias, a gente vê o quanto que a coisa é rasteira mesmo, né, e isso deveria pegar o público dele, porque o discurso dele foi muito construído em torno dessa ideia de um homem acima de qualquer suspeita, que jamais faria algo do tipo como roubo, né? Mas isso não caiu, quer dizer, a popularidade dele continua mais ou menos a mesma coisa ali no público dele. Então, claro que tem todo um discurso de marketing que é muito forte em torno do Bolsonaro, mas eu acho que tem outros elementos aí também, que faz com que essas pessoas, que não seja exatamente elas estejam tão antenadas e próximas ao Bolsonaro, mas aquilo que de uma certa forma ele defende, como uma espécie de um retorno àquilo que eu conheço, como se fosse um certo conforto em relação a uma mudança que eu não quero que aconteça no mundo. Talvez por um desamparo também, aí trazendo para uma perspectiva do neoliberalismo mesmo, dessa individualidade tão forte na sociedade atual, que faz com que as pessoas também queiram um certo retorno àquilo que eu já conheço. Uma certa crise da alteridade, né? De tudo que é diferente de mim, eu tenho medo porque eu não sei onde isso vai dar. Como é que lida com isso tudo? Quer dizer, uma filosofia que seja transindividual, que pense nesse caráter que é subjetivo, que é político, quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo agora, porque é complexo, né? Nossa, totalmente complexo. E eu acho que, indo nessa linha do que você está levantando, eu acho mesmo que a gente precisa trabalhar esses processos de subjetivação, né? Então, educação, cultura, os meios de comunicação, tudo isso é muito importante nesse processo de subjetivar as pessoas, porque o jogo psicopolítico do Bolsonaro sempre foi o de aniquilar o pensamento reflexivo. Então, aniquilar a capacidade de pensar das pessoas, sequestrar essa capacidade de pensar. Aí se fala de neoliberalismo, eu lembro do Milton Friedman, que fala que em épocas, por exemplo, de crise, é importante a gente ficar ligado nas ideias, porque o dinheiro virá das ideias e o avanço do capitalismo virá das ideias. Bom, e aí pensa só, isso casa muito bem com a necessidade de aniquilar a capacidade das massas pensarem, porque é preciso ter um controle do mundo das ideias, um controle do pensamento, o controle da própria produção conceitual. E aí, por exemplo, naquele livro do Complexo de Vira-Lata, que eu acho que você leu, eu falei do design da subjetividade. Está aqui, é um lugar na estante. Está por aí. Então, eu falei muito disso, né? Estou trabalhando com essa noção de design da subjetividade, quer dizer, como é que você desenha um sujeito, né? Então, e como é que você desenha um sujeito assujeitado? Porque digamos que sujeito é aquele que não se deixa assujeitar, você precisa assujeitar. E o neoliberalismo, ele produz, então, um tipo psicopolítico, ou isso que o Theodor Adorno chamava de psicossocial, né? O tipo psicossocial, que a gente pode chamar também de psicopolítico, que é justamente essa figura da personalidade autoritária. E aí eu dividiria em dois tipos básicos. O tipo que se interessa, que é o agente do interesse. Então, nas classes exploradoras, a gente vê a figura transferida com o Bolsonaro nesse sentido de ter um interesse, enfim, em função da sua própria condição de privilégio. Então, Bolsonaro é aquela figura que asseguraria esse
esse eterno retorno do mesmo que você está falando, né? Essa manutenção do sempre igual. Mas nas classes exploradas, que também há, enfim, um contingente de bolsonaristas inacreditáveis, de pessoas que até hoje andam aí com as camisetas do Brasil, camisetas do Bolsonaro. Tem muita gente que já está na fase da vergonha, mas muita gente que ainda busca essa expressão. E aí, Ingrid, eu acho que essas pessoas vivem mesmo o que a gente pode chamar de gozo do ódio. É o gozo do ressentimento e o gozo do ódio. E o fanatismo tem a ver com isso, porque você se sente compensado emocionalmente nesse lugar. Todos nós precisamos de compensação emocional. Você se compensa lendo, escrevendo, estudando, fazendo esse lindo programa aqui na Carta Capital. Eu me compenso com coisas muito próximas. E a gente assim segue. Nos compensamos emocionalmente. Estamos satisfeitas, realizadas com a vida que levamos nesse sentido e lastimamos, obviamente, que haja tanta desgraça, tanta violência, tanta dor, tanto sofrimento no mundo. Mas tem pessoas que vão ter esse gozo, que não é só o gozo com o sofrimento, é o gozo com o próprio ódio, é o gozo com o ressentimento. Tudo isso está interligado, porque sentir ódio não é bom. A pessoa que sente, ela está sentindo uma coisa ruim, mas é só o que ela pode sentir. E por descarga, isso, né? Libidinal. Isso é uma coisa produzida pelo capitalismo, tanto que a alegria é anticapitalista. A alegria, e sobretudo a alegria filosófica, intelectual, ela é anticapitalista. E essa alegria, essa felicidade misturada com a alegria vendida pelo capitalismo, que você vai ter com as coisas, a compensação com as coisas, não é com as coisas, na verdade, é com a compra, é com o gesto, por exemplo, de usar uma droga, ou comprar um objeto, ou colocar uma roupa, não interessa tanto a roupa, interessa a marca, interessa, claro, a derivação disso tudo é também a sociedade do espetáculo, mas assim, o que eu quero dizer é, todos nós precisamos da compensação, não tem como a gente viver sem essa compensação que nos inscreve, dá aquele contorno existencial, né, que explica para você a sua própria autoimagem, né, garante para você que você é alguém no mundo, que você está inscrito nesse mundo, né, numa posição mesmo de significante que a gente também ocupa na cena narrativa da história humana, né? E na cena da narrativa social também. Então, as pessoas querem parecer ricos, querem parecer bonitos, querem parecer, enfim, em função dos valores aí burgueses, dos valores dessa sociedade patriarcal e por aí vai. Então, estou falando isso porque eu acho que vai ser muito difícil contornar justamente isso. E a gente precisa construir alternativas. E essas alternativas... elas não podem mais, elas não vão surgir através de análises sociopolíticas ou econômicas ou quaisquer que sejam positivistas. E por isso é tão importante trazer mais filosofia, mais psicanálise, mais literatura, trazer de novo o trabalho, vamos chamar assim, é o trabalho da reflexão, mas é o trabalho da inteligência, né, para usar um termo mais cotidiano. É o trabalho do pensamento básico. A gente precisa voltar a pensar. E isso tem sido barrado pelo capitalismo neoliberal e pela mídia neoliberal, na qual a gente deve incluir as redes sociais. Imagina essas crianças que com 3, 4, 5 anos estão já no TikTok, já sabem mexer num telefone celular, num tablet, e não sabem ainda escrever, não sabem ler um livro. E nós somos da geração que fomos subjetivados por outros instrumentos, tipo o livro, né? Nós fomos subjetivados pela leitura, pela escrita. Claro que isso não é perfeito, também isso não foi total, não foi para todo mundo, mas quero dizer, uma sociedade em que o livro era a mídia subjetivadora é diferente de uma sociedade que foi subjetivada pela televisão, ou que está sendo subjetivada pelo computador, pelo telefone celular, pelos TikToks e Instagrams da vida, e tudo isso, enfim, são questões que eu acho que implicam a gente pensar hoje também essa condição de ciborgue da gente, né, que, enfim, esse híbrido que nós somos, de carne
e instrumentos, carne, máquina. Antes a gente era um híbrido com a linguagem, simplesmente. Hoje já não é mais só isso. Eu queria pegar só esse teu gancho da linguagem, porque o Joel Birman ele traz umas reflexões muito interessantes da psicanálise para o contemporâneo, que é justamente essa questão do empobrecimento da linguagem. Quem você está falando? Do Joel Birman. Do Joel Birman, que é um... Não conheço. Ele é um psicanalista que trata muito das questões do contemporâneo. O Birman. Isso, Birman. Bom. De Lima, tá. E ele traz muito essa questão do empobrecimento da linguagem, como que isso, inclusive, muda as próprias patologias contemporâneas, quer dizer, o sofrimento psíquico, para tirar do campo da patologia, né? Porque já é outro lugar também que é mais complicado, que a gente está patologizando tudo, mas o sofrimento psíquico contemporâneo, ele hoje é diferente, ele está muito, por exemplo, localizado no corpo, no sentido de que o corpo, quer dizer, quando eu não consigo simbolizar, porque a gente tem um empobrecimento da simbolização daquilo que a gente sente, daquilo que a gente está vivendo, da experiência humana, e de colocar isso em linguagem, ou seja, traduzir isso numa comunicação, que é, por exemplo, a terapia psicanalítica, né? Você coloca em linguagem, E hoje em dia a gente traz isso para o corpo e a gente vê, por exemplo, a síndrome do pânico, coisas que são esses reflexos do corpo naquilo que a gente não consegue dar uma leitura para aquilo que a gente sente. E eu vejo muito, eu queria te perguntar o que você acha a respeito disso, que também esses ataques em relação ao outro, né, essa coisa de não aceitação, me parece também um pouco dessa espécie, dessa descarga que você não consegue traduzir, então você joga isso para o corpo e joga isso para o outro, na incapacidade que você tem de simbolizar os seus medos, o desamparo, tudo isso que todos nós, né, na nossa experiência humana, sofremos no mundo, né, principalmente no mundo individualista como o nosso. Você acha que também tem essa relação? Como é que você vê esse sofrimento psíquico atual em relação a essa cultura do ódio? Pois é, então, eu tinha escutado o Joel Lima e fiquei pensando, quem será? Então, o Birman é maravilhoso. Enfim, eu tinha trabalhado com esse conceito que é do Walter Benjamin, né? Esse conceito de empobrecimento da experiência, que é o que é a experiência? A experiência no Benjamin significa você elaborar na linguagem, então é diferente das vivências, das coisas simplesmente, dos acontecimentos pura e simples. Então, quando é que a gente vai ter chance de elaborar para, por exemplo, poder contar? Que é isso que a gente vai fazer numa clínica psicanalítica, né? Você vai construir uma narrativa, na verdade, uma narrativa que vai costurar você inteiro, assim, vai deixar você, digamos, presente no fio narrativo do mundo, né? E se entendendo também no seu próprio fio narrativo. Aquela conversa que já era do Freud, né? Da produção filogenética e da produção ontogenética, né? De cada um, a inscrição de cada um na filogênese do mundo. Bom, e eu tinha trabalhado nessa linha bem benjaminiana, que é muito a minha origem teórica. Eu venho, a minha formação de mestrado e doutorado lá há 30 anos atrás é de 30, 20, pelo menos 20 e poucos, é muito na escola de Frankfurt. Eu fiz doutorado sobre o Adorno, mestrado e doutorado. E o Benjamin sempre foi um pensador que eu li muito, então eu sou muito vinculada a essas figuras. E o Benjamin era um leitor de Freud, como o Adorno também era, enfim. E o Benjamin tem esse conceito de empobrecimento, então, da experiência, que é o empobrecimento da linguagem. No meu livro de 2015, que é o Como Conversar com o Fascista, eu falo que o próprio fascismo é menos uma questão de latências dos subterrâneos, digamos, da afetividade. Claro, tem os recalques todos, isso a gente não pode jogar fora, mas quero dizer, tem toda a produção do ressentimento, mas quero dizer também que tem um jogo de linguagem. E é justamente confiando nesse empobrecimento da linguagem, que é que é derivado, né, o que é concomitante ao empobrecimento da experiência, é confiando nisso que o fascismo pode se instaurar. Então, ele precisa de um ambiente em que o clichê é bem-vindo. Isso aí o Adorno já falava. Então, qual é a linguagem dos fascistas? A linguagem do clichê. E o ódio pega muito nessas horas, porque você imagina qual é o problema do ódio nessa história toda, aliás, né? A pessoa não sente nada. Ela não sente. Ela é fria. Eu conheço muito a personalidade autoritária
seja por etnografar um pouco ou por conhecer pessoas assim, tanto que em 2015, quando o livro foi publicado, eu já estava trabalhando com isso fazia anos, mas pensando na cultura brasileira, e o livro é sobre sobre essas cenas, né, sobre a presença dessas pessoas na vida cotidiana. E uma coisa que eu entendi para fazer as minhas teorias, uma coisa que eu pesquisei muito é justamente essa figura do sujeito esvaziado de si. Então, ele tem pavor do sentimento. É aquela pessoa que não lê poesia e não lê romance e não lê literatura e não lê filosofia e não quer saber de arte, porque aquilo causa pavor nessas pessoas. Elas se sentem mal. Então, ela não consegue ter um contato com a beleza, porque para a gente poder ter contato com a beleza, e você veja, por que o fascismo é cafona? E a arte do fascismo é toda cafona. Vejam as obras de arte que saíram lá do Palácio do Planalto quando Bolsonaro saiu. Por que é cafona? Porque essas pessoas não conseguem ter contato com a beleza. E de onde vem o nosso contato com a beleza? Da nossa capacidade de nos relacionarmos com aquilo que dói. Porque a beleza dói. Então, qual é a beleza que os fascistas gostam? A beleza burguesa, transformada em mercadoria, plastificada, estereotipada. Então, a mulher estereotipada, a decoração da casa estereotipada, o carro estereotipado, o corpo estereotipado. Essa gente toda cheia de botox, né? Todo tempo, assim, botocado, tudo siliconado e botocado, e sempre produzindo um efeito, buscando produzir um efeito. Você entra na casa de uma pessoa, você sente na decoração da casa a personalidade autoritária. Você sente na roupa da pessoa a personalidade autoritária. Então, na roupa, no jeito como ela trata o seu próprio corpo. E isso, não sei o que estou falando, isso já estava lá nos autores que trabalhavam com esse assunto, falando dos fascistas lá em 1930 e 40. Então, esse empobrecimento da linguagem, que é o empobrecimento da comunicação, que é o empobrecimento da expressão, é um empobrecimento do todo da vida, uma incapacidade. E esse que a gente está chamando de empobrecimento nada mais é do que uma incapacidade de se conectar com aquilo que faz doer. Então, o que faz doer em todos os sentidos. E eu estou falando de questões mais cognitivas, por exemplo, a incapacidade de olhar para uma obra de arte e de se comover com ela, porque essa pessoa também tem um travo ético, um travo, o Adorno, naquela lista, né, a escala fascista, tem um dos aspectos é a incapacidade da intracepção. Então, é a incapacidade da pessoa pensar nela mesma, de entrar num processo, por isso que ela não vai fazer análise, né? Quando vai fazer análise, porque tem os fascistas que vão até o consultório, eles não aguentam, eles não resistem, e o que eles dizem é o seguinte: tenho quando eles querem bancar os intelectuais, porque tem também umas pessoas assim de esquerda, sabe? Então eles fingem, né? Fingem, vão até o consultório e dizem, eu não tenho nada para contar, muito comum em homens. Eles dizem, eu não tenho nada para contar, eu não preciso fazer análise, eu não preciso de psicólogo, eu fui por causa da minha mulher, eu fui por causa da minha filha. Eles até, de vez em quando a escala fascista é baixinha, porque tem aqueles que são no topo, né? Tem uns que estão na escala mais embaixo, assim. Mas essa gente toda, na verdade, não consegue entrar em contato consigo mesmo. E aí é muito triste, porque são pessoas também que não conseguem ficar sozinhas, não conseguem entrar em contato consigo mesmas, se sentem apavoradas na solidão, e aí é muito comum também que manipulem pessoas ao redor. Em geral, as personalidades autoritárias são, em geral não, elas sempre são personalidades manipuladoras. O caráter manipulador faz parte disso. Está sim na política, inclusive o tipo psicossocial do fascista é muito parecido com isso que na psiquiatria se chama transtorno de personalidade narcísica. E aí é uma coisa horrorosa, mas é isso. Não, eu ouvi você falando sobre isso, eu acho que é importante a gente, até porque narcisismo é um tema que tem sido muito falado ultimamente, você, até numa entrevista tua, eu vi você falando que você tem estudado há algum tempo, mas um narcisismo mais no sentido patológico perverso.
Mas a gente tem também na sociedade atual, eu acho que isso tem aí a era do narcisismo, né, do Lasch, enfim, que fala sobre uma sociedade também, que por ser uma sociedade de consumo capitalista, ela provoca também, ela acaba construindo sujeitos narcísicos nesse sentido, de uma fragmentação do sujeito mesmo. Né, que o narcisista, a gente pensa que o narcisista é forte demais e que tem um olhar sobre si supremo, que na verdade é o contrário, né? Ele é extremamente... É um sujeito que não se percebe em si mesmo, tem uma ideia, um ideal de si que não se sustenta na prática, e ele precisa ficar o tempo todo buscando essa imagem fora, essa sustentação fora, né? Então é muito mais uma questão, uma baixa autoestima do que, na verdade, a alta autoestima quando a gente pensa que é. Então eu queria te perguntar nesse sentido também, porque essa fragmentação, esse olhar para esse sujeito, que é um olhar que não consegue se perceber sua própria história, seu próprio processo, acaba sendo algo positivo para o próprio capitalismo, para essa sociedade, para ela se sustentar. Quanto menos olhar para si, quanto menos capacidade, né, de observação, de simbolização dos seus processos, melhor para essa sociedade de consumo, que você continua sendo esse sujeito de performance ali, né, que fica num gozo que, na verdade, é efêmero, que nunca é algo sublimatório, como você mesmo fala aí dessa questão da arte e tudo mais, né? É algo que é um olhar muito mais de sublimar essas questões, um olhar para frente. Então, como é que você vê isso? Como é que para além dos políticos, mas é uma sociedade que acaba também aceitando esses políticos porque, de alguma maneira, se percebe neles também, né? Então, eu acho que também isso não está separado, né? Infelizmente, nós não estamos separados dos nossos políticos. Então, eu penso cada vez mais, na evolução do coletivo. Então, eu acho que nós, como indivíduos, falo nós aqui mesmo, eu, você e a galera parecida com a gente, né? A gente tem recursos, assim, a gente vai para a arte, para a vida intelectual, vai para a produção criativa da vida, vai para a psicanálise, vai se resolver. Então, digamos, soluções pessoais, elas existem para quem pode, né? E aí também, para quem pode, não apenas financeiramente, porque existem muitas soluções também que não dependem de tanto dinheiro, mas dependem de uma busca. E aí, acho que o conceito de classe social cultural é algo que também precisa ser mais elaborado na sociologia, né? Então, tem muita gente que não tem dinheiro, mas que tem, como diz um amigo meu, as pessoas acham que ele é rico porque ele tem bom gosto, né? Então, ele vive com muito pouco dinheiro, mas ele tem muito bom gosto. Então, ele resolve, ele tem uma aparência, né? E um jeito, assim, que todo mundo acha que, na verdade, ele é um endinheirado. Bom, mas quero dizer com isso que existe uma classe social cultural que funciona também com muito pouco dinheiro. E enquanto que, digamos, na estética fascista, que é a estética burguesa, as pessoas precisam sempre parecer ricas. E é preciso mostrar muito endinheiramento, né? Então, o muito bom tem a ver com muito dinheiro. Quando, na verdade, a gente sabe que o muito bom não tem a ver com muito dinheiro, né? O muito bom tem a ver com igualdade e com a eliminação, sobretudo, da desigualdade no processo da construção do coletivo. Mas, enfim, depois a gente pode elaborar melhor isso. O que eu acho é que uma coisa assim que eu acho importantíssimo de pensar nessa estruturação toda da sociedade, para a gente poder derivar os indivíduos disso, no caso do fascismo, é que, por exemplo, no processo publicitário, que é um processo psicopolítico, que foi organizado para seduzir as massas, inclusive para achatar o povo, acabou o povo, né? Na era do fascismo não tem mais povo, tem só massa. Então, a figura ativa da política, ela desaparece e se cria essa monstruosidade passiva que pode sofrer lavagens cerebrais a todo momento. E aí, a gente pode dizer com tranquilidade, eu disse isso, inclusive, em 2017, num livro chamado Ridículo Político, que a gente vivia, o Bolsonaro ele fazia uma espécie de gaslighting contra o Brasil inteiro. Do meu ponto de vista, o Bolsonaro, em 17 de abril de 2016, naquela votação do golpe, ali ele deu um golpe de misericórdia psíquico no Brasil. Ele deixou todo mundo apavorado com aquele discurso dele pró-Ustra,
falou do pavor de Dilma Rousseff, fez o elogio do torturador. As pessoas caíram num estado de estupor. Nesse livro do Complexo de Vira-Lata, eu elaborei esse conceito de estupor. Quer dizer, como é que você deixa uma pessoa em estado de estupor? O Bolsonaro conseguiu deixar o Brasil inteiro no estado de estupor. E aí teve aqueles que tiveram consciência, digamos, as personalidades democráticas tiveram consciência, foram lutar contra ele. As personalidades autoritárias se submeteram ao líder nazista, nazi-fascista, ao líder autoritário, e foram fazer aquela tática de se ocultar, de se mimetizar, para ver se eles não são pegos pelo seu algoz, porque também os bolsonaristas foram pegos. Se eles pensarem bem, essa gente toda que sem noção nenhuma foi parar em Brasília e hoje está de tornozeleira, eles foram capturados pelo seu líder, assim, capturados, maltratados, vilipendiados pelo seu líder. Eles foram, inclusive, traídos pelo seu líder. O líder estragou a vida deles. Então, isso é interessante de ser elaborado também, né? O sadomasoquismo social, né? Total. A grande categoria, aliás, de análise do Brasil, eu acho, é essa, né? É o sadomasoquismo, que é já uma categoria utilizada também naquela época do primeiro fascismo lá do século XX. O Adorno usava muito essa expressão, enfim, e faz todo sentido, porque é um jogo de submeter-se ao líder e, ao mesmo tempo, agredir aqueles que você considera que, na sua personalidade autoritária, são subalternos a você, né? Que são os dois tópicos fundamentais da escala F do Adorno lá de 1900 dos estudos dos anos 30 e 40, que rendeu o livro publicado em 1950. Mas aí você fala disso que um autor francês chamado Lebrun chamou de perversão comum. A perversão comum é isso, né? Viver junto, o título do livro é esse, viver junto, a perversão comum, viver junto sem o outro. Então, algo que é a ausência da alteridade. Quer dizer, o outro pode estar ali como pessoa física dentro de casa, na mesma mesa que eu, mas eu sou, como personalidade autoritária, incapaz de reconhecer a condição da diferença desse outro, isso que a gente chama genericamente de alteridade, né? A condição de outro dessa pessoa, de um ser, então, que demanda, que me interpela eticamente, que demanda reconhecimento, que me coloca questões que me implica, por exemplo, se eu sou um sujeito ético, e isso a psicanálise trabalha muito, e a filosofia também, que implica, por exemplo, uma política da escuta ou uma ética da escuta. Por isso, digamos, a gente vai de mal a pior, porque essa dimensão desse outro, ela não está contemplada nem sequer na família, nem na vida cotidiana, nem no ambiente do trabalho. É um tal fechamento de uns na direção dos outros. Tem pessoas que assim, são como túmulos, né? Casas fechadas, que você bate e não tem ninguém lá dentro. Isso, enfim, não tem uma porta para abrir, né? E isso por quê? Porque elas foram dominadas, educadas, formadas dentro de uma perspectiva autoritária, com uma educação pela frieza, uma educação que nunca contemplou justamente essa categoria do reconhecimento, né? De poder escutar o outro, de poder ser escutado, de poder falar, de poder se expressar. Acho que tudo isso. E aí a escola também colabora para isso, porque, evidentemente, Ingrid, precisamos de artes. Qual é a função das artes, gente? É isso. A arte serve para abrir a subjetividade, para nos sensibilizar em relação ao outro, seja o outro do conhecimento, seja o outro concreto, vivo, o cidadão, a cidadã, que nos interpelam eticamente, né? Então o outro cognitivo e o outro ético e o outro político, o outro estético, para o qual a personalidade democrática está aberta porque foi formada para isso. Mas a personalidade autoritária é formada justamente para acabar com o outro, né? Eu conheci um sujeito perverso narcísico, que de vez em quando ele me dizia assim: se eu quiser, eu acabo com você. E muitas vezes. E eu não entendi o que isso queria dizer. E eu penso, bom, isso é a vida cotidiana, mas isso tem também
obviamente, isso está institucionalizado na vida política. E aí as duas coisas realmente não se separam, Ingrid. Aquilo que foi estratégia política do fascismo brasileiro, desse bolsonarismo, é também experimentado nos lares, na vida cotidiana, nos ambientes de trabalho. O que as pessoas chamam de assédio, que vem sendo estudado como sendo assédio, esse assédio moral, ele tem muito desse gaslighting, dessa produção do psicopoder incidindo, atacando emocionalmente as pessoas. Tem um lado que é realmente corrupção moral e corrupção psíquica em produção. E, claro, tudo isso é efeito de um tipo de sociedade. Mas não é só neoliberalismo, né? Neoliberalismo é a versão, infelizmente, econômica do fascismo, que é justamente a face política do neoliberalismo. Os dois são gêmeos. E os dois derivam do capitalismo, que deriva, por sua vez, do patriarcado. Então, o jogo a ser desmontado é o dessa sociedade patriarcal. E é a lógica patriarcal, a razão patriarcal que faz derivar tudo isso. Por isso que tem tanto esquerdomacho. E por mais que eles sejam, às vezes, leninistas, stalinistas, trotskistas, gramscianos, por isso que esses caras, às vezes, apesar de... Bom, stalinistas fica fácil de entender, né? Mas esses caras, às vezes, que tem essa coisa toda da classe, da revolução, que a gente fica vendo, não, mas que legal. Também tem ali sujeitos que fecham muito com os fascistas bolsonaristas, no jeito como eles tratam os seus filhos, as suas mulheres, como não só dentro de casa, mas digo também na rua, a quantidade de esquerdomachos, dessa pseudo-extrema esquerda brasileira, que atacam mulheres tremendamente. Eu mesmo sou alvo dessa gente feia. E aí, é uma coisa assim, aterradora. Mas é um jogo que o patriarcado precisa ser desmontado. E não teremos uma vida melhor enquanto isso não acontecer. Inclusive porque nós, mulheres, somos uma classe, né? Uma classe trabalhadora, metade da humanidade, classe trabalhadora explorada internamente no jogo das classes diversas aí. A gente poderia mudar toda a sociologia levando apenas isso em consideração, que as mulheres são uma classe social. Não, ainda não se... E acho que você trouxe aqui, eu quero depois voltar para essa questão do patriarcado, mas quando você fala dessa noção de perda de povo, da ideia de povo para a massa, né, que é algo disforme, e que eu acho que isso é muito importante para a gente também entender essas novas concepções, porque, como você disse muito bem, não tem só a ver com o neoliberalismo, mas tem a ver com o fato de que hoje, como você está numa massa, por exemplo, a pulsão de morte, que é uma coisa que o Freud traz, que é inerente a todos nós, seres humanos, né, tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte. Então não há que se extinguir a pulsão de morte, porque isso é inerente, isso faz parte de nós. Mas a pulsão de morte, quando ela é desmedida, ela é um ataque à civilização. Porque não há como se ter civilização se você tem a pulsão de morte preemente na sociedade, porque você vai sair por aí fazendo o quê? Matando todo mundo e achando que você não tem que conviver com o diferente. Então eu acho que essa busca desse equilíbrio entre pulsão e morte é algo que acontece, é algo que funciona na nossa vida ao longo de toda a história da civilização. Mas acontece que hoje, talvez com a perda dessa noção de coletividade, de povo, porque até a modernidade, por exemplo, no tempo de Freud, você ainda tinha organizações sindicais, movimentos estudantis, lutas que eram lutas, né, mais do ponto de vista da ação coletiva. E hoje, com essas novas reorganizações também da sociedade, da própria economia, isso muda muito, né? Porque você já não tem mais esse nível de organização. As pessoas estão cada uma nas suas casas, estão cada uma nos seus microcosmos. Então, impede que essa organização aconteça e, portanto, essa pulsão de morte ela acaba também ficando desmedida, porque você não tem aí a entrada dessa questão civilizatória mesmo, né? Dessa disputa entre civilização e a pulsão de morte. Então, como é que fica isso diante desse novo mundo? Como se pensar outras possibilidades? Né? Porque a gente tem aí...
Sim, não, eu acho interessantíssimo pensar nessa linha, mas para mim, o que a gente chama de barbárie é o patriarcado. Olha o que é o patriarcado: é uma sentença de morte contra as mulheres, é uma pura produção de violência. Não, e não é só contra as mulheres, acho que a gente, esse entendimento, assim, porque o patriarcado, essa noção, essa questão do poder corpos, do próprio né? dos corpos, exatamente. Claro. Mas veja, então, por que eu falo das mulheres? Porque as mulheres são corpos muito marcados dentro desse processo. Aí você pode colocar todos os outros corpos divergentes, aquilo que a Judith Butler definiu como sendo os corpos abjetos, esses corpos que foram tratados como sendo abjetos. Então, pensa, todas as mulheres, mesmo no contexto das classes, em todas as classes as mulheres sempre são subalternas. Mesmo as mulheres privilegiadas, brancas, ricas, elas são subalternas dos seus homens. E são subalternas não só dos seus homens, mas simbolicamente, dentro dessa sociedade patriarcal, não tem. Essas mulheres são alguma coisa inferior. Como dizia a Simone de Beauvoir, é uma coisa. Elas são inessenciais e subalternas, né? Então, a barbárie é o patriarcado do qual deriva tudo. E aí, falo de uma razão patriarcal, que é um assunto também que estava lá nos escritos do Adorno e do Horkheimer em 1940 e poucos. A razão patriarcal, antes da Simone de Beauvoir, eles já falavam disso, né? A razão patriarcal é essa razão que devora o outro. Então, o Adorno chamava, ele falava do ventre que se faz espírito. Então, é o espírito. E o espírito é masculinista, né? Bom, aí toda uma história, 1000 desconstruções a serem feitas, as igrejas, do Papa ao Edir Macedo, enfim, não sobra lugar para as mulheres, né? Bom, e aí, quando sobra é se elas estiverem de acordo, porque alternativas reais, elas nunca serão bem-vindas no contexto do patriarcado. E por isso, pensar alternativas, para mim, Ingrid, não tem alternativa se a gente não desmonta isso. Aí, claro, podemos criar heterotopias. Eu faço, sei lá, se eu puder fazer uma casa, se eu puder fazer uma escola, se eu puder fazer um grupo de amigos, se eu puder fazer... Não importa, cada um vai criar a sua heterotopia, um espaço para se sentir feliz, mas nós sabemos que, do ponto de vista coletivo, nós não estamos bem. Nós estamos com o planeta ameaçado por essa corrida armamentista, neoliberal, antiecológica. E enfim, essa coisa armamentista que tem muito a ver com essa questão falocêntrica do patriarcado, né? Eu falo desse lugar. Total. Então, a Rita Segato, que é uma feminista muito legal, bastante uma antropóloga, mas que saca muito de psicanálise e tudo, ela fala de uma frente estatal, econômica, religiosa, midiática. Isso é que é o patriarcado. Então, e são os homens que comandam isso. Então, os homens, se o mundo tá uma merda, quem fez a merda foram os homens. As mulheres só estiveram ali tentando sobreviver. Ser mulher, ao longo da história, foi resistir. Ser mulher, ser LGBTQIA+, é processo de resistência, né? E falo das mulheres porque elas são um sujeito histórico que abriu espaço também no processo da luta para esses outros corpos. Agora, é claro, o capitalismo sempre vai perseguir os corpos, porque ele precisa, como já dizia o Max Weber, produzir justamente os corpos, os sujeitos dos quais ele depende para poder sobreviver. Então, acho que isso implica, assim, a gente pensar caminhos muito concretos, e esses caminhos concretos, acho que eles já estão em curso. Nós estamos produzindo uma história nova, uma nova epistemologia a partir da desmontagem dessa velha epistemologia, a própria psicanálise. Quando você vê o que Lacan fez com a psicanálise, um negócio maravilhoso. Ele, a guinada linguística, que é da filosofia, que é da psicanálise lacaniana também, tem a ver com a chance da gente investir na compreensão das produções sociais, né? Então, por exemplo, quando fala-se de... Muita gente toma... Não é o teu caso, não é o meu caso, mas tem gente que ainda trabalha com uma psicologia essencialista, que é o feminismo, aliás, fez o grande favor de ter desmontado o conceito de essência e o conceito de natureza. Por isso também que a epistemologia feminista é tão odiada pelas epistemologias tradicionais. Mas quando você fala, por exemplo, da pulsão de morte, ok, a pulsão de morte ela é uma formulação linguística
que pode ser, enfim, pode ser uma expressão, um significante importante para analisar um determinado tipo de cultura, uma cultura, digamos, em que a gente ainda transitava entre Eros e Thanatos, entre vontade e representação, para usar também o assunto lá do Schopenhauer, que entendia bem desse assunto, o dionisíaco e o apolíneo, talvez isso, né? Então, a morte não quer dizer na psicanálise apenas, e acho que é nesse sentido que talvez a tua colocação seja ainda mais importante, né? A morte não quer dizer assim, a pura e simples destruição negativa das coisas, né? A morte pode ser simbólica e ela pode ser término, ela pode ser finalização. Contudo, ela pode ser transmutação, transubstanciação. Tudo isso tem a ver com arte também. Mas no fascismo, a morte ela passa a ocupar o lugar do Eros. E esse é o problema. Aí confunde tudo. Eros e Thanatos não estão mais separados no fascismo. Quando aquela lendária formulação do fascismo do Franco, daquele Milan Astray, aquele general que gritou "Viva la muerte", né, segundo consta na história. E esse sujeito, quando ele diz "Viva a morte", ele inverte tudo, porque a morte é o que não deve viver. Então, é claro que nós suportaremos a morte, conviveremos com a morte dos outros, encararemos a morte, construiremos uma vida que possa ter sentido para que, quando a gente morrer, alguma coisa, a gente deixe algum legado, alguma coisa boa para os outros, sabe lá? Agora, assim, querer a morte em si, que é o que os fascistas querem, porque eles querem a morte, eles querem destruir tudo por destruir. É o mal maligno. Não é o mal radical, puro e simples. Não é o mal que faz parte, como dizia o Kant, da escolha da liberdade, né? A liberdade que pode escolher entre o bem e o mal. Não, é o mal maligno. É o mal de ver que tudo aquilo que existe, que faz os outros amarem, se sentirem amados, se sentirem transitando num território da boa afetividade, dessa afetividade enfim, amorosa, isso deve ser destruído. Então, destruir o conhecimento, destruir a arte, destruir o pensamento, destruir as relações afetivas e instaurar o reino do ódio, o reino da dor, esse é o reino da morte, é o reino da não existência. Na base de tudo isso tem o caráter genocidário e o caráter suicidário. Porque, evidentemente, esse povo não quer viver também. Eles já não vivem. Eles estão mortos, subjetivamente mortos. Então, e eles sabem disso na pele. Não tem elaboração conceitual sobre isso. Porque, como mortos, eles não têm como pensar. Então, se parecem muito com os mortos. E talvez os mortos da nossa tradição, os nossos ancestrais, sejam mais vivos do que essa gente. E é lastimável. Podemos salvar essas pessoas? Acho que sim, em muitos casos, se a gente conseguir fazer o processo de ressurreição. E aí, vamos pensar o cristianismo como metáfora. Que as pessoas falam assim, mas isso não é cristão. Claro que não é cristão, pois o cristianismo, simbolicamente falando, é o reino da ressurreição da carne. Teria que ressuscitar, fazer essa carne e esse espírito morto do fascista ressuscitar. E isso é muito difícil. Como que você ressuscita um morto? Simbolicamente falando. Trazendo essa pessoa para a ordem do amor. E por isso o amor é tão importante também na psicanálise, para Freud, é fundamental. E o amor se dá de diversas maneiras, não estou falando de amor nem sexual, nem amor romântico, estou falando do amor que regenera, o amor da generosidade, o amor do reconhecimento, esse amor que é realmente generoso, que é solidário, o amor da resistência. Então tem muito amor no mundo, por isso que o negócio ainda não acabou. Olha, que coisa linda, assim, que fala linda. A gente já passou aqui de 1 hora, eu poderia ficar conversando muito mais tempo com você, porque eu acho que você traz aí
para a conversa toda é maravilhosa, mas essa tua finalização eu acho que é fundamental aqui que fica. A gente sempre tenta, né, deixar uma mensagem final nas nossas conversas, e eu acho que é linda essa conversa sobre o amor como prática, esse amor mundi que vai muito além, né, de um amor entre pessoas aqui, mas um amor também pela coletividade, pela polis, que faça essa diferença, né? Então que a gente possa, e aí eu lembrei muito porque você foi para as artes plásticas agora também, e a gente falou muito sobre arte, e tem um texto, acho que é belíssimo, todo mundo deveria ler, quem não leu, da Audre Lorde, que é A Poesia Não É um Luxo. Né? E, sobretudo, para as mulheres, quando ela traz isso também para o campo das mulheres, porque a poesia, de fato, não é um luxo, ela é transgressora. A poesia, que eu digo em todos os sentidos, na arte, e essa capacidade da gente sublimar, eu acho que você também, imagino eu, né, que depois de tudo que você passou, Márcia, a arte também teve esse papel para você, de sublimatório, no sentido de lidar, né, com toda essa violência, com tudo que você passou, que eu tenho certeza que não foi fácil. Então, que você seja muito bem recebida aqui novamente no Brasil, possa reorganizar toda a tua luta, todo o teu trabalho, que é tão essencial, não só, né, para o campo da intelectualidade, mas para o campo mesmo da ação prática da política, que nesse campo da esquerda, que é tão necessário também, né? Fazer acontecer, militantes que façam, intelectuais que façam, de fato, isso acontecer na prática, né? Então, é isso, eu te desejo o melhor nesse teu retorno, e que a gente fique com essa tua mensagem final aqui para todo mundo que assiste, que escuta Brasil no Divã, toda quinta-feira, um episódio novo. Muito obrigada, Ingrid. A gente está em ação e a gente está na ação transformadora, sempre. E qualquer hora as coisas vão avançar com força. A gente está no processo. Obrigada, viu? Foi um prazer falar com você e até breve.